Na vida sempre existem os dois lados, metá, metá. Eu não sei porque eu comecei a pensar o documentário, mas eu sei o que eu quero fazer com ele. Todos os dias nós sofremos violências, então eu quero mostrar o lado diverso, a diversidade do terreiro, como um espaço de vivências humanas e suas infinitas formas de se expressar no mundo, né? É fácil julgar, dizer que está errado, condenar as pessoas. Mas a vida é aberta, é diversa, é infinita. O terreiro, para mim, é um campo de possibilidades. É o alento para a dor e o aconchego nas nossas exclusões. Lá nós somos gente, né? Pele, osso, sangue, alma, coração, razão, sensibilidade. A diversidade, ela nos fortalece. E a pombagira, meu filho, a pombagira vence guerra. Laroieixo, eu saúdo a senhora dos movimentos, eu saúdo pombagira. Eu atualmente estou com 51 anos, certo? Toda a vida fui uma mulher muito guerreira. Toda a vida tomei a frente da minha família e tudo. Eu nasci em Uruoca. Meu pai era maquinista, minha mãe estava gestante, né? No meio da viagem, tiveram que parar para poder eu nascer, né? No subúrbio onde eu morava, né? Que era assim, tipo, chamado hoje de favela. Tinha muito terreiro, assim, tinha um na esquina, na outra esquina tinha um, então todo mundo se conhecia através de terreiro de Umbanda. Aí ia, mas eu ia por quê? Porque eu achava muito bonito o índio, eu achava muito bonito as moças vestidas de lebara, aquilo me atraía muito, mas o que me atraía de verdade era o tambor. Eu sou fascinada por tambor. Eu não gostava de estar no meio do salão, eu gostava de estar perto do tambor. Até que eu aprendi a bater tambor. Eu fiquei sendo cambone de tudo. Da esquerda, da direita, do salão, de ponta de mesa, de tudo. Eu era 7-1, não tinha tabozeira, eu batia. Não tinha maraqueira, eu batia. Não tinha cambone, eu cambonava. Tudo eu fazia. Até que um dia nós fizemos uma grande festa pro boiadeiro. Aí o boiadeiro, muito alegre, né? Você sabe que o boiadeiro dança muito, gosta muito de dançar, fomos para o quintal. Quando nós chegamos no quintal, a festa estava ótima e tudo, todo mundo lá brincando, né, se divertindo com o caboclo, agradecendo o caboclo pelo que alcançaram, né, com a grande festa. Eu comecei a passar mal. Aí disse, meu pai, eu estou passando tão mal. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu disse para você que um dia chegar a sua vez. Ele só fez soltar a minha mão, eu não vi mais nada. Aí me disseram, né, que eu rodei, aí parei. Quando eu parei, eu estava incorporado no caboclo rei do sítio. Pronto. Ele não falou, ele só cantou o conto dele, só soltou a gíria dele. Grande estrondo deu na aldeia, que a aldeia balanceou. Todos que estavam dentro do terreiro se ajoelharam para pedir a bênção ao caboclo, porque ninguém imaginava que a menina Helena ia um dia se incorporar. Eu nasci em Fortaleza, né, capital do Ceará. E assim, a minha infância eu passei no bairro da Parangaba. Meus avós moravam lá, minha mãe morava próximo. Morei no bairro da Parangaba até os 17 anos de idade. Dos 14 anos em diante, a religião começou a aflorar na minha vida, a religião, digamos assim, ligada às religiões de matriz africana. E aí onde eu adentrei para ela e até hoje estou, né? A questão de eu entrar no terreiro foi uma questão de identificação, né? Não foi uma questão de cobrança em relação à doença, não. Foi uma questão de me identificar, né? Me identificar com a questão do tambor, com a questão da religião em si. Aí depois que eu conheci, que eu passei a frequentar, então
eu me identifiquei e me senti aquela pessoa acolhida, aquela pessoa que onde eu tinha encontrado o meu local, o meu lugar certo, quanto religião, né? Não via a proibição, não via a rejeição, não via, havia a questão aquela coisa de equidade dentro da religião com os membros, não é? Então, comecei, e aí depois que eu adentrei, comecei a sentir as presenças das entidades, e aí me iniciei, estou até hoje. José Alves da Silva, mas meu nome de batismo mesmo é Francisco, como também foi o nome da minha autografia de corpo. Eu nasci em Fortaleza, bem no centro da cidade, na rua Senador Pompeu, no dia 25 de abril de 1955, então já estou com 62 anos e meses. Não fui criado com a minha família natural, né? Fui adotado por uma família com 7 meses. Passei minha infância toda no bairro Getúlio Bezerra, onde tive toda a minha formação familiar, religiosa. Minha mãe muito católica, minha mãe era piamente católica, onde eu fui educado para exercer lá mais adiante, que era o desejo dela, uma vida de sacerdócio dentro da Igreja Católica. É tão certo que quando eu estava com os meus 14 anos, quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, eu fui levado para o seminário semi-interno para estudar, para me formar a ser padre. Eu não fui por amor, eu fui pela dor. No seminário começou eu tendo umas certas visões. E uma certa manhã, numa quinta-feira santa, eu estava responsável por todo o ritual da Semana Santa. Na sacristia tinha um quadro muito bonito, um desenho assim, artístico, muito antigo, e do outro lado, correspondente a esse desenho, tinha um espelho. E entre uma parede e outra era um móvel muito grande, onde a gente tinha que guardar todas as roupas dos padres. Num certo momento, quando eu olhei para o espelho, todas as imagens do espelho vieram ao meu encontro, onde eu também vinha ao meu encontro vestido de palha. Aí Padre Luiz, que era o meu mentor e orientador, me levou para o Dr. João Sarto, que era o melhor neurologista de Fortaleza na época. Quando eu cheguei lá, ele ouviu toda a minha história, fez os testes, disse não, ele não tem nada de loucura. O Dr. João Sarto disse, não, padre, eu já entendi o que é. Aí o padre me levou para a primeira sessão espírita como irmã Eudênia. Vai fazer uma cura, onde me deu as 7 garrafas d'água que eu levei para casa, tudo para tomar aquela água e voltar. Só que quanto mais esta água eu tomava, mais a possessão aumentava. A minha mãe já louca. Eu cheguei a tomar Gardenal, passei 2 anos tomando Gardenal. Quando eu cheguei na frente da casa, que a casa era assim, aqui a casa na frente do terreiro atrás, ainda estava os requisitos da fogueira do dia 28, Diz a dona Antônia, que ia me acompanhando com o padre, que deu um grito lá mesmo, eu caí na frente da fogueira. Aí as pessoas que já estavam na casa me pegaram, levaram para o quarto, deram um banho, levaram para o terreiro, onde incorporou o pai Jacó. O pai Jacó me recebeu e disse, realmente a sua história aqui muda. Você não tem nada a ver com o sacerdócio da igreja cristã, e sim dentro da nossa lei. Aí eu disse, pai Jacó, como é que eu vou explicar isso para minha mãe? Ele disse, senhora, vai ter que entender, ela já está preparada para entender. Eu disse, mas eu vou ter que estudar, vou ter que trabalhar. Ele disse, nada impede. Aí começou as curas, eu fui já melhorando, eu fui criando mais um corpo, eu estava muito magro na época. E fui sendo cuidado quando foi no dia 20 de janeiro de 73,
eu tive a minha primeira incorporação. Onde foi feito meu curso de algum com Oxóssi e incorporei na casa do Pai Gil. Meu nome é Pedro Jorge Reis Santos, certo? Hoje em dia, Pai Pedro de Iemanjá, o Pai Pedro do seu Beira-Mar, o simples Fomo de Iemanjá, como eu gosto de ser chamado. Tenho 36 anos, certo? Sou natural de Russas, Ceará, e vim para Fortaleza naquele intuito de estudo. Quando eu procurei o Candomblé e a Umbanda, foi porque elas me aceitaram do jeito, da forma que eu sou. Aí quando eu entrei, que eles começaram, que eu passei por dificuldade financeira, que meu pai de santo me levou para dentro da casa dele, me deu o que comer, me deu o que vestir, me deu onde morar. Isso me engrandeceu dentro da religião, foi onde eu me encontrei. Eu disse, aqui eu encontro Deus. E por ser de família religiosa, por ter orações, ter reza, essa coisa, quando eu vi dentro da Umbanda a oração, quando eu vi o amor que meu pai de santo empregou ao Candomblé, eu me tornei um apaixonado pela minha religião. Eu me tornei como se diz, até o fanático, pode-se dizer, que eu passei a viver da minha religião. Hoje em dia eu digo com muito orgulho, fui iniciado no dia 14 de julho de 2003, certo? Tenho 14 anos de orixá, fiz agora em julho. Não me arrependo em nenhum momento, se fosse para me ter passar por tudo de novo, eu passaria. Por ela eu passaria, por Iemanjá eu passaria. Porque é o que eu tenho, é o que eu sou, é o ar que eu respiro. E hoje em dia, o Pedro ninguém conhece, mas o Pedro de Iemanjá todo mundo conhece e todo mundo respeita. Aí essa foi a minha forma de entrada, através do aperreio, da necessidade, que eu me encontrei dentro dessa religião tão maravilhosa que eu me encontro hoje. Nesse caminhar todo, eu acolhi muita gente, porque o preconceito não existe hoje não, sempre existiu, certo? O preconceito hoje é menor, eu acho menor, assim, porque hoje você se veste da forma que quer, do jeito que quer, e as pessoas hoje lhe aceitam mais do que antigamente. Eu aceitei 14 meninas aqui dentro de casa, porque elas queriam se vestir de calção, de camisa, certo? Queria deixar o cabelo solto, não queriam maquiagem, não queriam unhas feitas. Então eu aceitava do jeito como elas eram, entendeu? Então elas recuaram com a família deram um chute, como se dissesse assim, eu não lhe quero porque você é estranha, como diz meu zerê aqui em casa. Então as pessoas que chegavam na minha casa chorando, dizendo que a mãe dela tinha botado ela pra fora, porque tinha descoberto que ela era lésbica, coisa e tal. Aí eu disse, mulher, então fica aqui. Então fica aqui. E nessa arrumação de fica aqui, eu fiquei com 14. A maioria estão o quê? Nas suas casas, com seus relacionamentos, certo? Algumas delas adotaram crianças, como eu adotei, né, elas. E hoje cada um vive no seu mundo. Mas é como se diz o ditado, não é porque você é entendida hoje que você vai ser entendida pelo resto da vida, não. Porque eu fui entendida logo quando eu conheci amor, paixão, eu amei uma mulher, certo? Durante 9 anos, o relacionamento acabou naturalmente, certo? Nós ficamos muito amigas. Aí eu disse, pai, eu vou lhe dar um neto. Não se preocupe não que eu estou planejando aqui. Arranjei um namorado, fiz uma produção independente, certo? Dei um neto ao meu pai. Foi a felicidade da família. Porque meu filho foi criado com um monte de entendida, homem e mulher, certo? Meu filho, graças a meu bom Deus, meus caboclos não tem preconceito com nada. Tem uma companheira chamada Mãe Alexandra, do caboclo Zé Pilintra, certo? A gente não vive na mesma casa,
Porque ela tem a mesma missão que eu. Ela tem a casa dela de caboclo, né? Tem os familiares dela. Ela tem uma criança de 5 anos. Então, hoje em dia, as mães me respeitam e agradecem por tudo que eu fiz pelas filhas. Porque as filhas hoje têm seu 2º grau, porque eu fui com a sala de aula e levei todos para aprender. Eu já tenho feito meu 2º grau. Voltei para a sala de aula para que elas tivessem essa chance de estudar. Então, como eu era militante, eu tinha que fazer algo por elas. Então, eu resolvi o quê? Ir para a sala de aula para que elas também me acompanhassem e vissem que é importante o estudo, porque senão elas não iam ter um futuro. Hoje elas trabalham, têm suas famílias e tudo. Então, eu acredito que não só a minha casa de caboclo, mas a casa de caboclo de todo mundo, que acolhe essas pessoas estranhas, diferentes, né, como as pessoas chamam, para que essas pessoas se sintam bem e se evoluam naturalmente. Eu fui criado com essa família com um filho único, né? Mas eu sempre achava que eu era diferente dos outros parentes. Ela olhou para mim e disse assim: meu filho, você gosta de homem? Eu disse: mamãe, eu não sabia, mas eu gosto. Assim, sabe? Não sei se parte da minha inocência ou da minha positividade, que sempre eu fui muito positivo, né? Eu digo: gosto. Ela falou: olha, só tem uma coisa. Se é isso que você escolheu para a sua vida, só tem uma coisa a lhe dizer: se respeite sempre. Dentro da religiosidade, nós somos vítimas de muita intolerância. Então, juntava ao meu kit a intolerância religiosa, a intolerância sexual, a intolerância da raça, né? E também da condição social. Na minha época, quando eu comecei, era visto o negro, pobre, macumbeiro, homossexual. Certo? Então, a primeira coisa que eu tentei mostrar para o povo, antes de ser o macumbeiro, antes de ser o homossexual, antes de ser o negro, eu sou gente. Me respeite o quanto eu te respeito. O teu espaço termina onde o meu começa. Né? Até porque as nossas casas são portas abertas. Né? Não existe a definição: vou receber o homem, a mulher. Não, eu vou receber o ser humano, independente do seu gênero, sexo ou definição sexual, porque hoje não podemos dizer homem e mulher, temos os trans, os homossexuais, enfim. Formou um leque LGBT que eu acho isso muito interessante. Então, quando cruza hoje, como os barracões que eu cruzei não me viram desta maneira também, viram um ser humano, da mesma maneira eu faço na minha casa. Cruzou a porta, é um ser humano. Eu tinha tanto que gritar, levantar a bandeira da minha religião, quando eu levantava a bandeira da minha opção sexual. Porque eu não escolhi para ser homossexual. Né? Já nasci, já vim definido, como também foi definido que essa minha carreira religiosa seria dessa maneira. Hoje eu tenho o meu companheiro, meu amigo, né? O meu cúmplice e oficialmente meu marido, que é o Daniel. Aqui dentro da casa, aqui dentro do meu espaço, ele é o Daniel, filho de Iemanjá, orixá da casa de Pai Hélio. Né? Aqui eu sou, está dentro de Quince Alves, de Cafungê, dentro do meu espaço. Cruzou essas grades lá dentro, é o Daniel, marido de Alves, e Alves, marido de Daniel. Aí uma vez eu conversando com meu avô, ele escutou, ele pegou e disse assim: eu só quero que você saiba de uma coisa, que eu lhe amo. Você é meu amor. Isso me fez sentir que ele já sabia o que eu era e que ele me amava. E que eu não precisaria ser outra pessoa para poder as pessoas me amarem. Eu sou um homem que gosta de homens. Comecei a ter parceiros, comecei a namorar, me sentir bem. Aí foi a parte que eu fui entender minha família e colocar isso para dentro da minha família. Quando a gente chegou, eu benção, pai, Deus te faça feliz. Meu pai, isso aqui é o André. Não fui falar que era meu namorado, não. Mas é o André, um amigo meu que mora comigo. Pronto, não precisou eu dizer que era meu namorado, meu marido, minha coisa, tá? Aí eu fui, o pai, oi, tudo bem? Prazer, como é que tá?
também minha mãe abraçou ele e abraçou, a família abraçou ele. A partir do momento que eu vi que a família abraçou ele, eu disse que eles querem é só o respeito. Porque, primeiro, o protestantismo foi a escola que eu estudei durante 8 anos, da primeira à 8ª série. Eu estava lá e tinha essa pressão, certo? Até porque também a diretora era da família, da gente, era prima segunda. Tinha essa pressão que eu via que eles estavam querendo, tipo, me clausurar, me boicotar. Aí quando eu me senti que aquilo não era pra mim, eu fui, me desvinculei. Quando eu fui pro seminário, aí no seminário é que foi pior. Por ser só padres, aí eram os seminaristas, eles ficavam muito olhando a gente. Naquela época você só podia assistir televisão até, no mais tardar, 9 horas da noite. Determinados filmes, determinados programas você não assistia. Determinadas coisas você não ia para não despertar. Eu hoje em dia eu noto que era para não despertar o desejo, a sexualidade, a parte do tesão em si, vamos dizer assim. Eles não queriam despertar isso. Aí, no entanto, eu vi que nessas religiões eu não ia ter, que foi as que eu conheci, né? Mas aí quando eu vi dentro da Umbanda, porque eu vi meu pai de santo, ele sempre disse isso. Ele disse, sou gay. A primeira coisa que ele me disse foi quando eu passei a respeitar ele. Porque ele me respeitou. Aí eu encontrei ele casado, na época ele era casado também, com outro homem, convivia com ele. Mas eu nunca vi meu pai de santo sequer dar um beijo no marido dele. Porque ele queria respeitar a gente. Só que pra mim aquilo ia ser natural. Se ele beijasse o marido dele, pra mim ia ser natural. Porque pra mim é natural um relacionamento. É a coisa mais natural que existe. É um amor. É um amor, é uma forma de amor como qualquer outra. Se eu tiver com o namorado, beijo meu namorado na frente dos meus filhos. Porque eu quero mostrar para os meus filhos que não é uma coisa de outro mundo. Que não é uma coisa, que não é um crime eu beijar o meu namorado dentro da minha casa. Não é um crime. Aí quando eu passei, quando eu vi que essa religião me aceitava, eu disse, pronto, é o que eu quero. Tenho filhos de santo héteros que chegam, me abraçam, que nunca abraçaram um pai nem uma mãe, nunca tiveram um carinho de pai e de mãe, e hoje eles têm comigo. Eles chegam e dizem, pai, eu te amo. É isso que eu queria me libertar, eu queria me apresentar gay, eu quero assumir que sou gay. Mas eu tive medo da família, tive medo da sociedade, tive medo do mundo. Quando eu comecei a aceitar e comecei a conviver, eu disse, não, isso é o que eu tenho que ter, é orgulho. É por isso que eu tenho que lutar. Para ser quem eu sou, para me encontrar, para ser quem eu sou hoje. Eu quero o candomblé pro pobre, pro negro, pro gay, para aquelas pessoas que não têm essa condição. Meus filhos de santo, a maioria são tudo de periferia, são pobres. E tenho orgulho de dizer, a maioria das obrigações deles sou eu quem dou. Mas é porque eu quero que a minha religião sirva para as pessoas o que ela foi para mim. Um resgate de quem eu sou. Um resgate da minha identidade como gay, como pobre. Justamente não ser essa religião de acolher, a religião acolhedora. De chegar na minha porta o marginal mesmo, e eu não fechar a porta para ele. Eu falar com ele como um ser humano. Foi como uma vez teve um que chegou para mim, ele é errado, é gente errada mesmo. Só que quando ele chegou, ele conversando comigo, ele chegou e me pediu água. Aí pediu para conhecer, eu disse, não, pode vir, só que aqui não pode entrar armado, não pode ter droga, esse tipo de coisa. Ele disse, não, eu queria só conversar com o senhor, que o senhor foi a única pessoa que me tratou como ser humano. Isso daí me deu assim a certeza de que eu estou no caminho certo. Que é o que eu quero. Eu sou de orixá, eu sou de umbanda. Eu sou homossexual, né? E foi um dos mais um motivo que a religião me chamou a atenção, né? Então, dentro da minha religião, você pode ter a sua opção sexual, que você não é recriminado. Você é abraçado pelos orixás, pelas entidades, por caboclos, por exus. E aí isso me fez cada vez mais ver que são religiões que abraçam a humanidade, que abraçam o ser humano, sem estar exigindo dele que ele tenha que ter um determinado padrão de comportamento. O terreiro, ele é um espaço da diversidade sexual, não só da diversidade sexual, como também social, né?
todo mundo no terreiro ele é bem-vindo. Ele seja homossexual, seja hétero, né, ele seja transexual, ele vai ser respeitado a partir do que ele é quando ele chega no terreiro. A pessoa ser homossexual está na essência dela, no eu dela. Então não tem quem vá, não tem medicamento que vá curar. Quanto dentro da religião, não tem orixá que vai mudar o orixá ele já lhe aceita como você é. Então não tem como mudar a sua opção, não tem Eva, não tem orixá, não tem caboclo, não tem Exu, que vai mudar quem você é na sua íntegra, na personalidade da pessoa. Eu fazia faculdade de História, na época a gente se reuniu um grupo da faculdade e fomos para o EMOS, tentar ser doador de sangue, e a moça lá, ela simplesmente, a enfermeira, a recepcionista, ela disse, não, você é homossexual, não pode doar. E a sociedade em si, ela é muito preconceituosa nesses dois pontos, tanto com o homossexual quanto a ser de religião matriz africana, e que assim, o que nós podemos fazer é saber nos respeitar e nos apresentar, e assim, não é negando, não é me escondendo que eu vou estar fazer ser respeitado na sociedade, né? Então assim, eu tenho que respeitar para ser respeitado. A casa se chama Aldeia Rei dos Índios. Aqui eu sou da nação Lombo, né? Da etnia Lunda Quiloko, certo? E aqui o nosso espaço chama-se o Abaçá de Catuizô. Abaçá corresponde também a Ilê, a casa Catuizô, o Senhor da chama das profundezas da terra. A minha casa aqui, eu sou filho do Ilê Axé Joiá, da casa do pai Valdo de Ançã, e a minha casa é o Ilê Axé Tinuadê Omin Assadê, a casa de Iemanjá, terreiro do seu Beiramar. Como se chama na Umbanda, Centro de Umbanda, Reino das Águas e Ogum Beiramar. É a casa do pai e da mãe, a casa da mãe que acolhe os filhos e do pai que ajuda a organizar, a ordenar os filhos. Larô Exu, salve Exu e vive Exu, Laroiê Exu Pombagira. Mulher, quem te deu tanta beleza? Mulher, quem te deu vai te dar mais. Mas sendo ela a rainha Pombagira, mulher de seus 7 ideais. Mas sendo ela a rainha Pombagira, mulher de seus 7 ideais. Mulher, quem te deu tanta beleza? Mulher, quem te deu vai te dar mais. Mas sendo ela a rainha Pombagira, mulher de seus 7 ideais. Larô Exu, salve Exu e vive Exu. Uma banda sem Exu não se faz nada. Laroiê, vencer pra não ser vencido. Larô Exu Mojubá.